Fala galera, aqui é o Nerd Pegador do Tibia BR. Desde já agradeço a todo mundo que veio falar tanto aqui, tanto no jogo, sobre o deserto, sobre a possível quest que ele esconde, agradecendo, elogiando, tentando participar, criando char no meu mundo. E desde já agradeço a todo mundo, muito obrigado. Eu vou falar um pouquinho do deserto por partes, por tópicos, vou tentar deixar um pouco entendível para vocês não se perderem. Bom, a primeira coisa que eu percebi que muitos estão confundindo é o seguinte: as pessoas não sabem separar a quest das vocações com a possível quest que o deserto esconde. Para vocês conseguirem separar, para vocês tentarem resolver o mistério do deserto de Jakundaf, vocês têm que fazer a quest das vocações parte por parte. Só que muitos pensam ainda que a quest das vocações, a quest dos 10k, é só chegar lá na sala, colocar os itens nos altares e puxar a alavanca, que você vai ter os 10k, a Enki, mais as 2 pedrinhas preciosas e tudo mais. Não é só isso. Demorou-se um pouco de tempo, vários dias, se pá, até meses, eu não jogava na época, para se resolver essa quest. Na verdade, para descobrir quais itens se colocavam nos altares. A quest, na verdade, ela se inicia no NPC Adrenius, que é aquele NPC com outfit de necromancer lá na casinha dele, no templinho dele e tudo mais. Ele falava que o deserto esconde alguns segredinhos e tudo mais, segredos misteriosos, segredos valiosos, materiais e tudo mais. Aí o jogador, explorando o deserto, ele ia achar o corpo do Morin, o Morin. Ele ia descobrir que o Morin fez um trato com o NPC Ragor e blá blá blá. Você vai falar com o NPC Ragor, ele fala que faz o mesmo trato com você se você entregar um pão pra ele e tudo mais. Enfim, a quest é um pouco longa, exige raciocínio, tanto raciocínio lógico como dedução, e é um pouquinho difícil, mas é fácil de fazer. Tem vários spoilers, eu dou alguns spoilers no meu tópico também. Todas as chaves, várias partes do deserto se resumem apenas à quest das vocações. Tanto é que ela foi criada antes desse possível mistério de Jakundaf. Porque, se eu não me engano, foi no update de 2001 ainda que o deserto foi criado. E só no próximo ou no outro update que foi adicionado a Banshees e outros locais misteriosos e tudo mais. Todas as chaves, várias partes do deserto se resumem apenas à quest das vocações. Tanto é que ela foi criada antes desse possível mistério de Jakundaf. Porque, se eu não me engano, foi no update de 2001 ainda que o deserto foi criado. E só no próximo ou no outro update que foi adicionado a Banshees e outros locais misteriosos e tudo mais. É importante vocês saberem quando que foi adicionado cada coisa para você montar uma linha lógica. Assim dá para excluir várias partes assim desnecessárias. Um exemplo disso: o sendo deserto, sendo criado em 2001 e no máximo até 2003 esteja adicionado as outras coisinhas misteriosas. Você não vai pesquisar em Liberty Bay, por exemplo, o negócio da quest do deserto, entendeu? A quest se resume às partes que já existentes e que foram criadas assim logo próximo a ela, no máximo ainda. Bom, eu cheguei até a parte do Alistair Cropwell, que é aquele carinha que tem um túmulo em Thaís. Aí eu pesquisei muito, fui até Carne, fiz várias coisas, perdi altas horas tentando keywords, palavras-chave, né?
com NPCs de Carlin, de Thais e tudo mais. Eu parei nessa parte, não consegui avançar mais, estava lá nessa parte, até que então fui pesquisar no Google, fui pesquisar em tópicos em inglês, em português, se alguém tinha algum conhecimento, mais alguma coisa que eu não estava enxergando e tudo mais. Aí que me abriu os olhos mesmo, ter achado um tópico lá no portal Tibia, de 2006, 2005, falando sobre o deserto e tudo que ele esconde. Nesse tópico, dentre vários e vários membros, tinha um jogador chamado Lao Soul, que ele dava vários spoilers dizendo que já tinha feito a quest, que foi muito complicado e tudo mais. Ah, mas por que acreditar nesse cara? Tem vários caras que já mentiram falando que realizaram quests impossíveis, que não existem e tudo mais. Porque ele falando, ele tinha um conhecimento muito alto da história do Tibia. Várias coisas que eles diziam estavam batendo até então, bateram comigo até então. E realmente me pareceu verídico. Mas depois eu descobri que ele falou que era tudo mentira e que nunca tinha feito, eu estava enganando todo mundo. E nesse período de 2006 a 2009, ficou bastante conhecido dentro do fórum Portal Tibia que ele tinha enganado todo mundo. Só que existem pessoas que ainda acreditam nele, pelo que eu pude pesquisar também. Eu não sei se ele está falando a verdade, mas eu estou pesquisando tudo que ele está falando, porque certas coisas bateram. E até então, essa é a minha única fonte. Essa é a minha única fonte. Bom, eu vou resumir o que o Lao Soul falou no tópico. Eu não vou falar tudo, porque eu não cataloguei tudo, não pesquisei tudo, não testei tudo ainda. É muita coisa, muita informação que ele passa no tópico. Algumas coisas se contradizem, por isso que eu não estou colocando tanta credibilidade nele. Embora tem certas coisas que valem a pena ser verificadas, porque parecem estar realmente envolvidas. Bom, ele fala... antes de eu falar... não sei se vai ficar entendível para vocês, mas eu vou tentar deixar da melhor maneira possível. Ele fala que os Trolls, antigamente, na antiguidade do Tibia, os Trolls eram inteligentes, tinham uma magia deles própria e tudo mais. E que depois os Trolls foram ficando burros e conhecidos como eles são hoje. Pesquisando ali perto do deserto, ali do lado da Dwarf Bridge, onde que muitos Knights vão treinar, tem um clã de Trolls que chama Dulsax Troll Clan, que é um clã muito bem organizado, se você reparar pelo mapa e tal, diferente de todos os outros lugares onde que os Trolls ficam no Tibia. Esse clã de Trolls, se você for pesquisar, tem uma salinha deles lá dentro desse lugar que eu falei, que tem tipo uma salinha com meio ritual, meio sombrio. Aí tem um livrinho do lado, escrito antigos rituais dos Trolls. E lá do outro lado, um pouquinho próximo a esse lugar, tem um túmulo, que escrito nele algo que lembre a linguagem Garank. Essa linguagem, é bom vocês terem conhecimento das linguagens do Tibia, para vocês poderem diferenciar e saber qual é qual. Tem vários livros de linguagem de demons, tem livros de outras linguagens, de outras criaturas, e cada delas é peculiar. Se você conhecer, você sabe que aquela linguagem pertence a ela. Por exemplo, a linguagem dos demons, eu vi o livro uma vez, é uma linguagem que se você ler, você percebe que ela é um pouquinho sombria, tem mais consoantes e tudo mais. Talvez seja viagem minha, mas creio eu que foi criada para ficar desse jeito. Saindo dos Trolls. No tópico do Lao Soul, ele fala que tem muita coisa envolvida com Trolls, a gente não sabe o porquê. Enfim, ele fala que o clã dos Garank foi eliminado, foi dizimado por uma seita. Aí provavelmente essa seita está envolvida lá com os Ruthless Seven, com o Urgit lá, e toda a história dos demos, dos deuses do Tibia. Não sei por que foram dizimadas ainda, mas envolve aquele NPC, o Lugri, aquele que faz o Adon, que é em cima de Thais, do lado do laguinho ali. Ele diz uma coisa muito importante, que se você falar donation pro Lugri, ele vai agradecer você e ele vai dar um efeitinho igual do Utanigranhur em você, uma bênção. E ele fala que você tem que conseguir essa bênção em vários NPCs do Tibia. Ele cita o Lugri,
Ele cita a Linda, ele cita a Tibra, que é aquela NPC do lado do DP de Carlin. Ele cita outros NPCs que são princesas e príncipes do jogo dentro daquela determinada seita. O que ele diz que é importante é que as switches, ou seja, os interruptores que estão espalhados pelos desertos, que tem naquele Hall of Lost Doors, elas vão reagir conforme as bênçãos que você tem destes NPCs. Eu não estou por dentro da história para saber o que esses NPCs e o que essas bênçãos têm a ver. Por isso que não é muito bom ficar precisando dessas coisas, porque você pode se perder. Mas as switches, os interruptores vão reagir dependendo do grau da quest que você tiver. Então, necessariamente não adianta você tentar ir lá e tentar movimentar os interruptores, as switches, sem ter essas bênçãos. Outra coisa muito importante que ele diz também é sobre o Big Hammer. Dentro da biblioteca do deserto existe um livro aleatório falando uma história aleatória, falando sobre a origem das coisas, que diz que tudo é areia. Se você pegar, para comprovar isso é simples, é só pegar um martelo, um grande martelo, e destruir uma pedra que ela irá virar areia. Assim, dentro do livro, assim, parece que o livro sugere que a resposta seria um Big Hammer, um martelo gigante. E aí então as pessoas, antes mesmo desse Lost Soul aparecer, as pessoas foram discutindo sobre esse Big Hammer. E o que o Lost Soul diz sobre isso é que você precisa de 2 itens para você fazer esse Big Hammer, com um NPC que está em Greenshore, que é o Urik, que ele é um ferreiro. Você precisaria, mais ou menos o que ele disse, de um Giant Smith Hammer, que é aquele que você pega na Cave de Ciclopes ali perto do deserto, e mais o Talon, não sei, pra você, junto com ele, fazer alguma coisa que tenha a ver com Iron Hammer, e pra você entregar para o NPC para ele fazer. O grande porém é que você tem que falar em Garonk com o NPC, com a combinação de palavras em Garonk. E você fala que se você, ao decorrer da quest, você vai descobrindo outras palavras. E eu fui lá nesse NPC, tentei várias palavras-chave, não sei se tentei a certa. E quando de repente eu falo job pra ele, e ele me responde que, pô, eu sou um ferreiro, cara, você precisa que eu faça alguma coisa por você, o que é muito sugestionável, entendeu? Ainda nessa parte desse Big Hammer, ele fala que você vai utilizar ele para quebrar uma pedra. Talvez seja a pedra daquele caminho bloqueado que tem lá no meu tópico ali. E ele não fala o que tem depois, ou eu não li. Bom, tirando isso, ele fala do NPC Hoggle, que é um NPC que fica mais ou menos ali embaixo do Monte Externo, do lado do deserto, do lado da Triangle Tower. Que é um NPC que fica numa casinha, que se diz pescador, só que ele não tem barco, não tem vara de pescar, ele gosta de pescar nadando mesmo na marra. E você percebe que ele é um pouquinho doido, sabe? Ele fala que ele viu uma sereia e que essa sereia tinha cabeça e corpo de peixe, o que deixa um pouquinho incrédulo quem tá lendo. E, bom, ele fala sobre esse NPC o seguinte: uma vez ele diz que ele é o pai do Nemal, outra vez ele disse que ele ajuda na quest, que o pai do Nemal estava em outro lugar. E o que me deixou um pouquinho desconfiado da historinha dele. Mas esse NPC provavelmente tem alguma coisa a ver. Enfim, ele fala que você precisa fazer a poção de relembrar, que está dentro da biblioteca, para dar para esse NPC. O grande porém é convencer ele a beber. Como você vai convencer ele a beber? Como você convence alguém a beber algo dizendo que a pessoa não lembra de nada? Essa poção, a descrição dela, ela fala que ela funciona por pouco tempo. E a gente tem que tentar descobrir. Eu tô tentando descobrir como fazer para desenfeitiçar ele. Porque, bom, ele é louco, ele não lembra de nada. Ele diz que ele vende peixe pro Frodo. Eu perguntei pro Frodo sobre esse NPC, ele também não disse nada. E eu tô tentando descobrir como desenfeitiçar ele. Várias pessoas no tópico sugeriram tocar a Pampine pra ele, a flautinha que você pega lá no deserto, não adiantou. O Lost Soul, ele fala que você precisa da Pampine, mas você tem que usar ela de outro método. Ele fala pra você falar com o Quero, que é aquele NPC que vende instrumentos
lá em Thaís. Eu fui lá, falei com ele e tal, e descobri que o Quero gosta de música de elfo, música élfica. E eu perguntei sobre os elfos, ele falou que os elfos viviam lá no norte, ali do lado de Carlin. É porque tem 3 clãs de elfos, então eu queria saber qual que ele recomendaria pra eu ir, de que música que ele gosta. Eu fui lá e falei com o Elvit, né, que é alusão ao Elvis, e eu não descobri muita coisa também, eu tô empacado nessa parte. Tirando isso, ele fala que você acessa uma cidade, não pelo deserto, mas próximo ao deserto, que é onde está o pai do Nemal. Não sei como, e ele fala que você usava na época que ele fez o hack e o roll, que são 2 ferramentas. Infelizmente, ele fala que o hack, que é um item que eu não sei o que é, pesquisei no Google, não consegui achar, que é um item que já foi retirado do jogo. Só que ele diz que existem outro item que vai substituir o hack, então eu tô acreditando nele. Voltando à parte dessa cidadezinha, não sei como, uma torre mencionaram dentro do tópico, você acessando ela, teve um jogador que ele falou que usou aqueles bots de antigamente que dava pra ver o andar de baixo, não só o nominho, e ele viu realmente uma torrezinha e tal. Pode ser uma conta criada pra intensificar a história, provar verdadeiro do Lost Soul, mas também como pode ser verdade, então eu estou acreditando nisso previamente. Sobre esse roll, é aquele item de arar a terra que fazendeiro usa. Falando sobre fazendeiro, ele fala para você falar com um desses no Tibia, que provavelmente é o Donald McRonald lá em Thaís, para ele te ensinar algumas manhas de como usar esse item. Ele fala que você usa esse item para arar uma terra de um túmulo. Não sei se é para conseguir uma entrada ou se é para você conseguir um item ou outra coisa e tudo mais. Ele fala que dentro dessa torre, cidadezinha, embaixo do deserto, está localizado o pai do Nemal. Então ele confundiu um pouquinho ali, antes tinha falado que era o Rogol, que não lembrava de nada, depois fala que é o pai do Nemal estava na torre. Pra quem não lembra, o Nemal é aquele NPC cego, que diz que o pai dele conhece a linguagem Garunk. Provavelmente o pai do Nemal é aquele NPC que escreveu os livros, 7 livros, sobre a linguagem Garunk. Provavelmente. O que ele diz que é muito curioso é que aquele NPC Lugre, aquele em cima de Thaís que eu mencionei, ele é o escritor Netlius, aquele que escreve os livros da quest dos 10k, aquele que é a partir do Netlius que você consegue resolver a quest dos 10k. Falando um pouco do hack, né, que provavelmente é aquele outro item lá, aquele também de arar a terra, ele fala que você vai utilizar para abrir um certo buraco no deserto, onde você, caindo desse buraco, você cai 3 grounds, ou seja, 3 andares de uma vez. Ele cita que esse é o único buraco hoje no Tibia que você consegue fazer isso. Porque todos os buracos, por mais que você queira, você só consegue cair um andar. Falando um pouquinho sobre esse hack, que provavelmente é aquele outro item lá de arar a terra, você vai utilizar ele num hole, num buraco, para abrir o buraco. Feito isso, você vai cair, e você vai cair 3 andares quando entrar nesse buraco. Agora uma parte que eu não entendi muito bem, mas eu vou explicar para vocês, é do lago Emiros. O Emiros, não sei como se fala. Ele fala que você não precisa ir no lago, você só tem que saber como aquele corpo que está no centro do lago chegou lá. Só que ele deixa um pouquinho confuso, porque ele fala que aquele livro dentro da sala do Mad Mage, que são aquela pegadinha, aquela pegadinha de lógica de atravessar a ponte que eu postei no tópico. Você vai utilizar aquela informação para fazer um negócio semelhante àquilo. Você tem que saber o tempo certo, a ordem certa e fazer no lugar certo. O que ele deixou um pouquinho na dúvida é se é no Half Lost Doors.
é onde que tem aquelas plaquinhas que falam a porta 1 é errada, a porta 2 tem o prêmio, a porta 4 não tem o prêmio, e a porta 3 que tá o prêmio tá na porta 2. Esse jogo desse quebra-cabeça. É um pouquinho complicado, é um pouquinho complexo, mas assim, faz um pouquinho de lógica. Ou se é para usar no lago mesmo, fazendo surgir uma ponte, você vai atravessar e você vai seguir aquela lógica ali. Não sei como ia funcionar. O que ele diz de interessante é que o prêmio da Quest é uma Silver. O que ele diz de interessante é que o prêmio da Quest é uma Silver Mace e um Blue Tome, que é aquele livrinho azul, que tem aqueles 5 livrinhos coloridos e você vai ganhar o azul. E o Grilo aqui do TBR, ele falou que teve um conhecido, que ele acredita, que ele falou que a recompensa é um Broken Amulet. Antigamente no Tibia não existia a AOL, Amulet of Loss, existia o Amulet of Life, que eu não lembro o que fazia, mas enfim, foi retirado do jogo, foi substituído pelo Broken Amulet e foi acrescentado o Amulet of Loss, o AOL. Ainda no prêmio final, o LoL Soul ele fala que o final mesmo é aquele canto dos Fire Devil, onde tem aqueles dragons lá. Você vai subir uma ponte, retirar a grade, retirar os Magic Walls e vai chegar na sala final, que é um Warlock e 3 DL para você matar. E lá onde você pega o prêmio. E a gente já sabe como retirar a grade, que é aquela alavanca mesmo do lado, ali no deserto, ali do ladinho ali desse lugar onde que eu tô falando. E só que como você vai retirar os Magic Walls, como você vai erguer uma ponte. Existem outras alavancas no deserto, ali da Triangle Tower, que abre a porta, mas pode fazer outra coisa. A da sala da Banshee ali, que não se sabe como chegar, que provavelmente é depois daquele caminho lá bloqueado pelas pedrinhas. E a alavanca ali mesmo, Fire Devil, que não tem como acessar, e talvez seja por um buraco ou outra coisa. Bom, é isso que eu sei. Eu vou deixar o link aqui embaixo do tópico do LoL Soul. Vocês podem me ajudar a pesquisar, ver se as informações batem ou não. Vale lembrar que o LoL Soul ele falou que era tudo mentira, mas às vezes é porque ele não queria que o povo descobrisse, ou ele na verdade estava trolando todo mundo mesmo, que eu desconfio, porque é um cara que sabe muito bem a história do Tibia. Eu não sei se ele seria tão filho da puta nesse ponto. Bom, o que eu posso presumir disso tudo é que a quest não pega só no deserto. Vale lembrar que o Adrenius, o NPC Necromancer lá do templinho lá do deserto, ele fala pra você olhar depois da areia, ou seja, fora do deserto. E a gente tem que pesquisar o que está mais próximo do deserto para ver se é estranho, se a história bate ou não. Ele fala que a Paradox Tower, a quest da Paradox Tower pode te ajudar. Ele fala que a quest em si é pouca coisa, mas para você entender toda a quest você tem que pesquisar muito e falar com muitas pessoas. Bom, o que eu posso tirar de tudo isso, falando fora do tópico do LoL Soul, é que a quest ela se abrange para mais do que o deserto. Você não vai ficar só no deserto. Até o próprio NPC Adrenius falou para você olhar depois da areia, ou seja, é para você ir buscar em outras fontes. O que existia na época? Thaís, Carlin, Monte Externo, talvez pega um pouco de pó também, que é Plains of Havoc, que existia na época, mas Plains of Havoc tem uma história totalmente assim, totalmente diferente, porque parte mais da premissa dos Nightmares e dos Brotherhood of Bones. E talvez pegue Cass, Khazad-dûm, pega um pouquinho de AB, pode pegar Carlin também, porque tem Carlin envolvida na história. E a gente está um pouco perdido. Lembre-se que isso é tudo só o começo. A gente não está resolvendo a quest, a gente está empacado, eu e os coleguinhas meus que estão pesquisando. E a gente está tentando, a gente não vai parar, porque, porra, eu jogo faz mais de 10 anos, eu não aguento mais o level. E é isso ultimamente que está me divertindo. Eu espero fazer um bom progresso nisso tudo. Quem quiser se juntar a mim, vai lá em Pitera, fala comigo, Isengard, meu nick tá lá no tópico. Fala com alguém da minha guild pra te adicionar e bora pesquisar, cara.
Se você chegou até aqui e ouviu todas as minhas baboseiras, se você ficou perdido, me desculpe. Eu tentei falar o mais da forma que vocês consigam entender, só que é tanta informação e tanta informação descontinuada uma da outra que se torna difícil você conseguir montar vários tópicos e falar de cada coisa certinho.